Boa noite, sejam muito bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes ao Festival Live Mundi 2020. Lembrando que nesse diálogo teremos convidados internacionais, então no nosso canal do YouTube a transmissão será traduzida e quem quiser ouvir o som original pode buscar a versão no site do Live Mundi, livemundi.com. A gente está chegando no final do primeiro dia do Live Mundi, um momento de celebração. Passamos o ano inteiro construindo esse sonho e hoje a gente está trazendo aqui um sonho que nós sonhamos e sonhamos junto com muitas pessoas. E pelas respostas que a gente teve hoje, vimos que é um sonho de muita gente. Então, o Festival do Live Mundi é sempre esse momento de encontro, é o momento de realizar esses sonhos. E a gente está feliz de realizar com vocês um sonho e queria agradecer a cada um e a cada uma que estiveram aqui juntos para que isso pudesse acontecer. A gente vai convidar pessoas muito especiais para um diálogo chamado Futuro que Não Tem Bordas. Para esse diálogo, a gente vai convidar Mr. Noam Chomsky, Pepe Mujica e, para mediar, a Aline. O futuro que não tem bordas. Como a gente pensar em construir agora um futuro onde não tem limites ou bordas, onde as diferenças elas não são fronteiras, elas são qualidades, características, mas que não cerceiam. E como conseguir pensar isso a partir de hoje? Uma nova forma de nos organizar. Para esse diálogo, a gente também tem uma surpresa, a gente está lançando aqui a tradução brasileira do novo livro de Noam Chomsky, que se chama A Crise Climática e o Green New Deal. É um manual para a sobrevivência da civilização, segundo o Prêmio Nobel da Paz, Daniel Ellsberg. Esse livro vocês podem encontrar no site do Live Mundi, em primeiríssima mão, é hoje o lançamento. E agora eu vou apresentar as pessoas que vão estar aqui maravilhosamente conosco nessa noite. José Mujica, conhecido como Pepe Mujica, é um agricultor e político uruguaiano. Ele foi deputado, senador, ministro, presidente, mas ele é sempre Dom Pepe Mujica, que nos inspira. Chomsky, linguista, historiador, filósofo, cientista cognitivo e um dos principais intelectuais públicos no mundo, há mais de meio século, e também um importante ativista político. Aline Midler. É mulher, é jornalista e incomoda. É apresentadora da Globo News e colunista do G1. Eu passo a palavra para essas três personalidades maravilhosas. Uma ótima noite para todos nós. Muito obrigada, Ana. Começando dando as boas-vindas para todo mundo que está aqui com a gente, agradecendo demais o Live Mundi por esse convite. Para mim é uma honra, uma alegria e me enche de esperança estar aqui nesse momento com vocês e testemunhando também um momento, um encontro que é inédito entre essas duas figuras aqui atrás de mim, duas mentes, dois intelectos, duas atitudes que vêm inspirando o mundo há muitos anos. Então, hoje teremos uma troca muito rica aqui entre o professor Chomsky e também o senhor Mujica. E eu queria já introduzir aqui, dando as boas-vindas a eles e a todos vocês, para falar que diariamente, quando eu entro no estúdio para noticiar horas e horas do que a gente vem vivendo nessa pandemia, nessa semana, por exemplo, em que a gente ultrapassou a marca de 1 milhão de mortos no mundo, o Brasil, com mais de 145 mil mortos, junto com os Estados Unidos, ali no ranking dos 3 países mais afetados. Toda vez que eu entro no estúdio e eu noticio a pandemia, e mais recentemente a devastação histórica também dos principais biomas brasileiros, eu sempre tento enxergar ali, naquele momento, uma oportunidade da gente repensar o que a gente está fazendo, como a gente está se relacionando um com o outro, com a natureza, com o consumo, com os nossos espaços, com as nossas relações. Então, eu acho que hoje vai ser mais uma oportunidade riquíssima de mergulharmos mais um pouco nisso, porque é uma pauta urgente. Por isso, mais uma vez, senhor Mujica, professor Chomsky, sejam muito bem-vindos. E eu queria começar aproveitando, então, o lançamento em português do livro do professor Chomsky aqui no Brasil,
para começar com ele, fazendo uma primeira provocação a partir do que ele traz nesse livro. Professor, o senhor, em mais de uma ocasião, disse que o mundo vive uma convulsão inédita de crises, que juntas tornam um momento de decisão urgente. E essa decisão, segundo o senhor, passa por estabelecer um programa a partir do que o senhor chama de um novo acordo verde. Como é que isso pode ser viabilizado, considerando o atual contexto geopolítico e também sanitário do mundo? Boa noite mais uma vez aos dois. Podemos fazê-lo. Mas se podemos viabilizá-lo tentativamente para que possamos sobreviver. Todas as evidências científicas que temos dizem que estamos encarando e enfrentando uma grave crise existencial. E se continuarmos nesse mesmo rumo, no final deste século, a temperatura global terá ascendido, se elevado aproximadamente 4 graus Celsius, muito mais acima do que a era industrial, conforme foi reconhecido. E pesquisadores sérios dizem que será um impacto inacreditável e que já estamos vendo amostras prematuras disto nos furacões, nos ciclones, nas secas que acontecem em todo o mundo. E, no final do século, a vida será insuportável. A agricultura sofrerá muito e será devastada em todo o mundo. O fluxo de refugiados também é um grande problema. Também constitui um problema gravíssimo. Centenas de milhões de pessoas fugindo dos seus contextos normais. No sul da Ásia, que já está mostrando sinais disso, onde as temperaturas vão até 50 graus centígrados. Portanto, devemos encarar isso com muita seriedade. Além disso, temos problemas com alguns estados que estão disputando entre si e criando situações que são indescritíveis. Mas é importante saber que podemos sim solucionar isso. E o meio para fazê-lo estão aí, estão disponíveis. E, através desse pacto, desse acordo verde, poderemos fazê-lo se todos os economistas se põem de acordo. Vários deles precisam se debruçar sobre isso com grande detalhe e ver como essas consequências podem ser mitigadas e evitadas, ou talvez nos deslocarmos para uma melhor sociedade, melhores empregos, e podemos fazer isso perpassando por todos esses problemas e todas essas temperaturas que acabo de aludir. Portanto, os economistas de Colômbia e de outros centros acadêmicos estão tentando convencer a todos que isso talvez seja, que isso terá um custo de mais ou menos de 2 ou 3% no nosso crescimento, para que possamos atingir as metas das Nações Unidas estipuladas para as emissões para o final do século. E terá uma repercussão de aproximadamente de 40% na economia global. E para que podamos seguir em frente, ou para que possamos seguir em frente e ter melhores empregos, um melhor estilo de vida, e tudo isso poderá ser alcançado através dessa nova estratégia, que tem sido alvo de diversos debates, mas o marco geral será basicamente esse. Portanto, podemos optar, na próxima década, entre decidir para onde vamos no nosso futuro, ou se nós vamos preservar uma outra opção, ou não fazemos nada, ou poderemos dizer que aquilo que podemos implementar, aquilo que é viável, se podemos cortar as despesas
em determinados setores e, com isso, garantizar a estabilidade no futuro. Pelo menos sair da situação atual na qual nos encontramos. Bom, seja qual for a opção, estamos, de fato, no meio de uma crise existencial que precisa ser atacada e que certamente está se agravando e reclama algum tipo de tratamento. Portanto, precisamos ver e entender que há os meios para chegarmos a um objetivo melhor. E se fizermos isso, será um verdadeiro milagre. Temos as opções, sabemos como terminar com os problemas, temos meios para mitigar a crise e vamos decidir agora se vamos seguir em frente com as soluções ou não e deixar as coisas como estão. Essas são as duas principais vias que nós temos, mas há uma terceira. A pandemia na qual nos encontramos. Esta pandemia certamente terminará em algum momento. Há um custo terrível, eu diria um custo totalmente desnecessário, mas precisamos ter uma atitude proativa para controlar esta pandemia. Temos diversas regiões do mundo, na Ásia, no Brasil, na África, no Senegal, no Quênia, que aparentemente alguns países na Europa foram gravemente afetados e há países que fracassaram nessa tentativa de melhorar a situação, especialmente os Estados Unidos, o Brasil e a Índia, que são também países que estão se deslocando rumo a um rumo incerto em função das suas lideranças, em função das desigualdades que existem nesses países, que são extremamente grandes e, portanto, têm que lidar com problemas muito maiores do que os demais países. E as diferenças entre um país para outro também são muito grandes. Temos o aquecimento global, que está afetando a todos. E isso está constituindo o presente meio em qual nos encontramos. Todos os problemas que encaramos em âmbito internacional vão exigir solidariedade internacional e cooperação internacional. Isto é fundamental para o futuro do mundo atual, e isso devemos lembrar sempre. Estamos num momento único na história humana. Jamais tivemos um momento como este anteriormente, onde, se considerarmos centenas de milhares de anos, agora temos que decidir se a experiência humana seguirá na face da Terra ou se os seres humanos vão se autodestruir. Precisamos, de qualquer maneira, encarar esse problema. Temos que lidar com este problema, no entanto, com cooperação, com solidariedade em âmbito internacional, especialmente diante da pandemia e até depois da pandemia. E devemos passar a nos preocupar também muito com o meio ambiente. E evitar com isso a disseminação dos problemas que existem. Temos, portanto, todos os meios estão disponíveis para solucionarmos essa situação. Não é tão fácil fazer a escolha, mas temos os meios para fazê-lo. Sr. Mujica, o professor Professor Chomsky traz aqui o que ele entende ser um momento de uma crise existencial, na qual a gente precisa resgatar a nossa humanidade em torno desse pacto global novo, né? Dentro de uma agenda verde, com respeito ao meio ambiente e de combate direto às desigualdades sociais. Ele diz que a gente já tem os meios para isso, já sabemos quais são os caminhos para isso. Mas, para isso, é necessário vontade política, um pacto também que passa pela diplomacia,
pelo engajamento dos organismos internacionais, considerando o atual momento de polarização política em boa parte do mundo, a exemplo do Brasil, dos Estados Unidos. O senhor considera isso possível, viável, a partir de agora, nesse momento? Não. Lamentavelmente, eu não acho que seja possível. A crise ecológica é uma consequência da impotência política de enfrentar interesses e tomarmos medidas. Faz 30 anos que em Kyoto os homens falavam, prognosticaram o que aconteceria, o que teria que acontecer, o que aconteceria. E a política foi tão irresponsável que, embora sabia o que tinha que ser feito sob o ponto de vista científico, não foi capaz de enfrentar os interesses que parecem sólidos e impossíveis de mexer. Então, a causa central da crise civilizatória e ecológica é por causa da impotência política. Eu acho que nós, como espécie, estamos chegando ao limite. Porque, de fato, criamos uma situação mundial que não é favorável. Mas não temos uma forma de administrar ela, de governá-la. Temos criado um conjunto de interesses que não podem se deter. Porque o lucro é muito mais importante do que a vida. Então, eu concordo com toda a colocação dramática do Chomsky. Mas eu gostaria de chamar a atenção para o que realmente acontece com a gente. Primeiro, a gente não sabe o que temos que fazer. A gente não tem meios para fazer também. E, de fato, o que acontece de fato é que não temos vontade política. Não é por causa do outro. Esse é o drama que a gente tem. Professor Chomsky, Então, eu digo que se essa colocação feita não for na entranha das populações desesperadas, em grandes massas dos povos, não vamos gerar a vontade política. E por que eu afirmo isso? Porque não é possível que grandes potências, com os recursos que elas têm, praticamente se afastem de acordos mínimos. Mínimos acordos. E assim, lentamente foi colocando a humanidade esses acordos, foi tentando fazer aqueles acordos, mas parece que é muito mais importante a taxa de ganho, de lucro das grandes corporações. E, além disso, acaba impulsionando uma economia francamente consumista e de desperdício. Porque o que é perseguido é garantir o lucro. Isso acaba criando uma cultura de triunfar na vida, que trata-se de não ser, trata-se de ter. E a nossa cultura é uma cultura do desperdício, que termina provocando uma agressão à natureza
e o mau uso dos meios que temos no nosso alcance. Mas, com certeza, garante a taxa de lucro e a concentração da riqueza. Há mais de 50 anos, que, por exemplo, houve homens da ciência que tiveram a ideia de construir um rio com as geleiras do Alasca para colocar água doce na Califórnia e para o deserto mexicano. Tem obras possíveis, gigantescas, várias formas de conseguir um mundo ecologicamente melhor. Enfim, são vários recursos técnicos, existem há anos. Mas queremos fazer obras colossais de desperdício e não obras colossais que garantam a vida. Então, eu concordo com a tese central. Estamos num ponto de civilização da catástrofe. Estamos indo para um holocausto ecológico. Mas isso não entrou nas massas para poder arrancar vontade política imponente. Não foi suficiente ainda. E esse é o tema mais dramático das gerações que temos pela frente. Então eu faço uma pergunta para mim mesmo. Seremos capazes de dar uma direção, chegar a um acordo político de caráter mundial que obrigue a tomar medidas como a ciência recomenda, ou vamos continuar por uma competitividade fria e vazia nesse carnaval de competência aparente que o único que propõe é o acúmulo e o acúmulo e o acúmulo. Eu realmente seguro esse assunto, esse tema, mas eu acho que a resposta não vem por outro lado. Eu acho que a resposta tem que ter com a consciência, tem a ver com a consciência das massas. A ideia é saber se o Homo sapiens vai ficar vivo ou vai acabar com a sua vida. Professor Chomsky, eu vou aproveitar, então, esse breve intervalo do senhor Mujica para a gente avançar um pouco nessa questão que me parece bastante colocada no que diz respeito à mobilização social. A mobilização da sociedade civil em torno disso, num momento em que a gente pode não ter, então, a vontade política necessária e exigida para uma mudança, de fato, em torno desse novo acordo global que, de fato, respeite os recursos naturais nos seus limites e as desigualdades históricas crônicas ao redor do planeta. Qual o papel, então, da sociedade civil, do poder do voto? Estamos perto das eleições americanas, aqui no Brasil também, eleições municipais. Que papel crucial tem hoje a sociedade civil diante dessa inabilidade dos políticos tradicionais em lidar com essa agenda? Quem está no poder hoje? Bem, deveríamos nos perguntar se esta falta de vontade é localizada. O senhor Mujica destacou que os governos estão muito atrelados, estão sendo muito influenciados e controlados pelos interesses das elites.
Isso não é uma lei da natureza. Infelizmente, vemos isso crescer cada vez mais. Essa questão das escolhas políticas, ao longo dos últimos 40 anos, no que se fala do neoliberalismo, se vemos a era depois da Segunda Guerra Mundial, nos dedicamos a 2 períodos diferentes. O primeiro foi um regionalismo econômico, onde havia social-democracia dentro dos Estados Unidos e na Europa, e o setor empresarial estava sendo controlado, podia ser controlado. As instituições financeiras que agora tomam conta de toda a economia quase não existiam. Não estou querendo dizer que elas têm um papel não necessário ou equivocado. Eu acho que elas têm um papel, sim, mas a questão de rumo que vamos dar e os meios que dispomos para chegar lá, e certamente podemos ter um desempenho muito melhor do que já viemos fazendo até agora. 30 anos atrás, começou uma espécie de regressão no período liberal, que se debruçou explicitamente sobre o princípio da preponderância sobre a ganância do setor produtivo e industrial, se debruçando e se interessando sobre a produção desde 1980 a 81, e os principais economistas desta época, como Friedman, que publicou um famoso artigo que tem a responsabilidade única como sendo o principal objetivo das empresas, algo inaceitável. Quer dizer, as empresas foram projetadas para garantir o máximo de lucratividade, especialmente nos Estados Unidos. E isso começou no governo de Reagan, que eliminou todos os controles que havia sobre a liberdade de fluxo de capital. Por exemplo, no período, especialmente as empresas do setor financeiro começaram a se espalhar no âmbito global e passaram a constituir uma verdadeira força global, com uma lucratividade de trilhões e trilhões de dólares. Mas há toda uma série de mecanismos, e juntamente com outros defeitos, que durante esse período, em especial as empresas, as grandes empresas, e a sua mentalidade, ao serem analisadas, revelam que, durante esses 40 anos, em comparação com os anos anteriores, de baixo para cima, com exceção de 1%, lucrou 47 trilhões de dólares, mais ou menos 1 trilhão de dólares extraídos da classe trabalhadora e transferidos para a classe mais endinheirada. É uma situação onde nós víamos 0,1% de porcentagem, não 1%, 0,1% da população tem cerca de 30% da riqueza mundial. É o dobro do que havia alguns anos atrás. E o efeito disso é minar a democracia através do poder econômico, que está muito concentrado e tem o controle do poder político como via de consequência, que leva a uma situação como a que temos agora, em que 70% da população é realmente depauperada e não está representada
no Congresso ou pelos políticos. Estes políticos representam basicamente os 30% dos mais abastados. Inclusive o setor judicial é influenciado por isso através dessa legislação que é então aprovada pelos políticos que representam esses interesses. Essa é uma demonstração da maneira como a democracia moderna se deteriorou. E isto está acontecendo em todos os lados, de todas as formas, e os resultados estão aí, que são a fome, o desemprego, o ressentimento, a xenofobia, o aumento dos juros, o desinteresse pelo próximo, o desinteresse e o desprezo pelos imigrantes, os afrodescendentes, os pobres. E não há interesse nos verdadeiros recursos. Estão sendo destruídos. E para superar isto, parece ser uma verdadeira utopia. E para que possamos recuperar esse dano extremo que foi provocado por todos os interesses, passa a contar com os meios, mas parece que transcende a vontade política das instituições que deixam de se preocupar com as pessoas. É um ataque à liberdade e um interesse maior na lucratividade para poucos, para que, apesar da existência de mecanismos, não se faz nada com relação à mudança. Para superarmos a crise existencial, que certamente nos destruirá se nós não cuidamos dentro dos próximos anos, digamos 10 ou 20 anos, daquilo que eu disse anteriormente. Temos os recursos, sim, para fazer isso, para criar uma sociedade através de uma luta que nos leve a uma situação de maior justiça e a um mundo de liberdade e que seja controlado pelas pessoas, o interesse das pessoas, em cooperação umas com as outras. E muito pode ser feito nesse sentido. Mas é uma questão de, como disse o Sr. Mujica, de encontrar a vontade para fazer o que podemos fazer, o que temos em mãos para poder fazer. Senhor Mujica, eu queria partir dessa parte em que o professor Chomsky fala muito sobre a nossa apatia com o outro, o nosso crescente desinteresse no outro, a nossa indiferença com a dor do outro, né? E como a falta de empatia, nesse momento da pandemia, tem ceifado vidas, literalmente, né? E, a partir disso, como é que a gente consegue entender o resgate desse sentimento pelo outro, no momento da pandemia e no pós-pandemia, que vai nos desafiar ainda mais no que diz respeito à desigualdade social, e considerando o contexto da América do Sul, principalmente, no momento em que a gente tem forças políticas de origem ideológica muito distintas e com muito movimento negacionista sobre a própria gravidade desse momento, como convergir, de alguma forma, nas Américas para tornar esse caminho possível? Bueno, bem, eu não tenho uma resposta definitiva com relação a isso aqui. Eu tenho dúvidas também. No fundo, isso aqui é uma briga de caráter cultural também. O capitalismo, nessa etapa, necessita que sejamos compradores compulsivos, permanentes.
o quadro do capitalismo atual é um shopping center. É a coisa mais importante no momento. E essa cultura, ela entrou nas pessoas. E é uma forma como o capitalismo funciona. Através dela que ele exerce seu poder. Então, aprender a viver com sobriedade, sem cair na loucura que o capitalismo propõe, é quase revolucionário. Porque a única coisa que você questiona é não comprar. Esse é o único ponto fraco que o capitalismo tem. Claro que você não pode levar isso para o absoluto. Mas o conceito de liberdade, se a gente cair com ele para a terra, se a gente trazer ele para a gente, aqui para o pessoal, eu sou livre. Eu sou livre quando asseguro o tempo da minha vida para que seja gasto naquilo que realmente motiva. Particularmente, tempo humano. Tempo humano para ser gasto nos afetos. Se eu deixar multiplicar o infinito, a necessidade material, eu terei que escravizar todo o tempo da minha vida para cobrir essas necessidades materiais. E não terei a liberdade para cultivar os afetos. Eu resumiria dessa forma. Eu não quero que falte nada para meus filhos. Mas aí eu falto eu para eles, porque eu não tenho tempo. Não tenho tempo humano para meus filhos. Porque a conta que eu tenho que pagar, ela me escraviza. E tenho que gastar o tempo da minha vida, todo o tempo da minha vida, para conseguir meios materiais para pagar as contas que eu tenho. Isso é funcional para o capitalismo, funcional do capitalismo. Então, a gente armou uma sociedade do desperdício. Uma indústria com parâmetros da obsolência programada. Para que as coisas durem pouco. E que tenha que repor o tempo todo. E assim a gente armou uma civilização mentirosa. 7.000, 8.000 milhões de pessoas vão viver como vive a Europa rica, os Estados Unidos, talvez. Precisamos 3 planetas. Não dá para salvar o meio ambiente e termos uma cultura na qual a gente desperdiça o tempo todo. Porque os senhores capitalistas, eles querem seguir acumulando. Dá para viver tranquilamente e compartilhar melhor com outros parâmetros culturais. Um carro pode durar 15 anos, pode durar 20 anos. Foi fabricado para isso. Você não tem que ter tanta pressa para ficar trocando o carro. Bem, eu quero transmitir aqui é que a política e a cultura é a política e é a cultura, mas eu não sei se dá para salvar o mundo. Mas eu quero dizer o seguinte, aqueles que consigam desenvolver consciência conseguirão salvar a sua vida, em parte.
é como atravessar uma avenida cheia de carros passando. Você não consegue evitar que os carros passem, mas tem que aprender a atravessar a rua sem ser atropelado pelos carros. Que o mundo esteja louco, porque ele quer ficar acumulando, não significa que você tem que ficar nessa loucura, envolvido nesse mundo de loucura. Mas não é fácil. Porque tudo foi feito como para que ele te empurre, te leva, te... Eu tenho visto um fio de esperança no mundo todo através da simplicidade. E esse fio de esperança tem a ver com os jovens universitários. Porque aí você pensa, tem aqui um pouquinho de esperança quando você olha para eles. Eu tenho visto os universitários muito não conformes com isso tudo. Talvez na medida que eles amadurecem, né, terminam trabalhando para uma multinacional também. Mas eu acho que temos que lutar pelas massas universitárias do futuro, porque os trabalhadores universitários são os trabalhadores mais imprescindíveis do futuro. E porque o próprio capitalismo precisa deles. A dificuldade é que eles serão mais inteligentes, mas também mais fracos. Porque perdem primitivismo. Bom, olha, senhor Mujica, o senhor falou aqui numa mesma narrativa coisas tão bonitas e coisas tão duras. Vou levar comigo essa parte do quanto precisamos de tempo humano para ser gasto nos afetos e não no consumo. Essa eu vou levar aqui com o meu coração depois dessa conversa com vocês. E o desafio que a gente vive agora, o planeta inteiro, de lidar com esse capitalismo, encontrar um meio mais sustentável de lidar com esse sistema econômico-financeiro. E aí, professor Chomsky, o senhor Mujica falou muito sobre o papel dos universitários. Eu amplio isso para perguntar ao senhor sobre o papel da educação e acrescento também aí como a gente também se educa para essas armadilhas da tecnologia. Bem, eu acho que o senhor Mujica tinha razão. Os universitários são fundamentais, não somente no nível universitário. Mesmo as próprias crianças devem ser educadas para serem independentes, criativas, desafiadoras, capazes de questionar e fazer perguntas simples sobre o mundo. Vamos lidar, por exemplo, com a questão do consumo. E aqui temos algo muito simples de explicar que, para qualquer adolescente que vai entender, que é muito importante, que precisamos moderar o consumo. E por que existe esse consumo? Bom, porque ao redor de nós todos, centenas de milhões e bilhões de dólares são gastos constantemente para comprar coisas inúteis, para um consumo desnecessário. A quantidade de energia necessária para produzir todos esses bens é enorme, especialmente se vemos as propagandas que estão por aí nos últimos 20 e 30 anos atrás e fazemos uma comparação com os gênios da publicidade, viram que há uma certa parte da população
que talvez esteja ainda num estágio muito novo na sua infância, e disse para si mesmo: que tal se atacamos ou visualizamos essas crianças para formá-las, moldá-las, para que automaticamente se tornem consumidoras, para mostrar através da televisão para essas crianças que dizem: você tem que comprar isso, você tem que comprar aquilo, e fazer com que essas crianças, e levam essas crianças a exigir que seus pais e adquirem novos hábitos, e que os pais, no ânimo de contentar os seus filhos, estão dispostos a dar às crianças e atender a esses pedidos das crianças. Portanto, temos que ver como fazer essa relação que se dá entre as crianças e os seus pais, que constituem um microcosmos em particular, mas no qual é importante entender como duas características fundamentais. Primeiro, como o senhor Mujica destacou, a questão do consumo, e a outra é o lado oposto desse consumo. Há forças econômicas que vêm do capitalismo. Pense só um instante. Se nós tivéssemos mais recursos, o que seria o próximo rumo a ser tomado dentro do mercado? O que seria da publicidade? Seria uma questão de descrever da natureza e fazer relatórios através de aspectos fundamentais e sobre as formas que poderíamos adotar diante dessa situação. Mas não vemos isso. Vemos, pelo contrário, sejam os atores ou as atoras que estão nesse meio, e vejam o que eles estão fazendo. Há um grande esforço para criar uma sociedade que seja desinformada, que faz decisões equivocadas e irracionais. E quando você estuda o mercado, você vê que está tudo baseado, ao contrário de ser consumidores informados, tomando decisões racionais, mas uma grande parte do capitalismo está projetado para construir mercados que transformam você num ser desinformado que faz ou toma decisões irracionais. Isso é uma lei natural? Não, mas isso pode ser tratado através da educação. Mudar a maneira como as pessoas veem os sistemas e como as massas são manipuladas, levadas a tomar decisões irracionais baseadas na falta de informação. Essa questão do consumo, que agora passou a ser parte da vida, é um outro aspecto do sistema que muito cuidadosamente exclui a reflexão, porque está voltado o sistema todo para a produção. Ter um emprego significa ter recursos e passar a maior parte da sua vida, a sua vida útil, baixo o controle de interesses econômicos, que controlam cada movimento que você tem. Você tem um trabalho na indústria, por exemplo. Você está sendo controlado de uma maneira jamais sonhada. Ninguém disse a você, por exemplo, que às 15h você só tem 3 ou 5 minutos para ir no banheiro e voltar. Tudo está delimitado. Faça isso ou não faça aquilo. Ouvimos isso o tempo todo no meio de trabalho, no ambiente de trabalho. E isso se trata do momento em que as pessoas estão ativas e que poderiam assumir o controle. Mas há uma grande quantidade de recursos dedicados à publicidade ensinando o contrário. Tudo isso veio depois da Revolução Industrial, que criou essa massa de consumidores e de trabalhadores que literalmente se opõem a uma ideia desse tipo. Portanto, se trata de uma guerra de palavras.
a ideia de que você possa, talvez, estar sob o domínio de alguém é totalmente inaceitável, especialmente na classe trabalhadora dos Estados Unidos e no mundo inteiro. E aqueles que trabalham e nos setores que produzem estão relutantes a mudar essa situação. Simplesmente a aceitam. O Partido Republicano, até Abraham Lincoln, disseram: o trabalho assalariado é escravidão e é temporário. Para ganhar a liberdade, você tem que trabalhar. E quando você tem essa liberdade, você pode controlar a vida e não ser controlado como a força de trabalho é controlada. Você pode trabalhar em prol da sociedade e da comunidade, e não buscando somente o lucro. Esse é um entendimento comum. Isso tomou um grande esforço para mudar a mentalidade das pessoas, da mesma maneira como custa muito levar as pessoas a serem consumidores desinformados que tomam decisões irracionais. Isso não é uma lei da natureza. São instituições sociais e políticas, são doutrinas criadas pelos poderosos que pretendem sustentar e preservar esse controle que já foi atrelado a todas as pessoas. Mas tudo isso pode ser mudado através da educação. Mas o tipo de educação onde os educadores têm firmeza, né, para poder fazer isso e aprender a partir do que os seus alunos têm a dizer, do que os estudantes têm a dizer, para mudar a nossa mentalidade, para sermos mais solidários, especialmente nos Estados Unidos, ao contrário da filosofia social que prevalece nos Estados Unidos ou na Inglaterra, antes da época do Iluminismo. Tudo isto pode ser modificado. E tudo isso é instituído desde o jardim de infância para organizar a sociedade de uma maneira que possa implementar ideias semelhantes como produtores, como consumidores e, certamente, membros de uma sociedade que coopera entre si. Todas essas coisas são perfeitamente possíveis. Significa trabalhar fora das estruturas ideológicas prevalecentes nas quais estamos literalmente aprisionados. E tudo funcionará certamente com mais facilidade. E podemos fazê-lo se sairmos dessa clausura, dessa prisão. Senhora Mujica, falando em prisão, a gente tem ficado muito tempo dentro de casa, né? E em boa parte dos países ainda, exemplo do Brasil, Estados Unidos, com alguns retrocessos nas políticas de flexibilização das quarentenas. O senhor falava na fala anterior sobre termos nos transformado em consumidores ao invés de cidadãos. Gostaria de saber se o senhor acredita que esse mesmo movimento, essa cultura de consumo, também tem dificultado a nossa capacidade de coexistir nos espaços públicos, de coexistir nas diferenças, na nossa habilidade em trocar afeto, em se relacionar de uma forma mais genuína, e como a construção de espaços públicos de qualidade pode impactar isso no pós-pandemia. Sei que o senhor, ao longo da sua vida política no Uruguai, como ministro, como senador, como presidente, sempre teve um olhar muito atento à qualidade de vida nos espaços públicos. Qual que é a força que isso pode ter nesse pós-pandemia que a gente também está discutindo aqui hoje? Eu acho que o Homo sapiens é um animal gregário, social.
a natureza, ela nos dá uma cota de egoísmo, mas também coloca a gente numa interdependência social. Essa interdependência social obriga a cooperação, embora a gente não perceba isso, mas obriga a cooperação. E esse caráter de cooperação, de cooperar, é o que permitiu o progresso constante daquilo que a gente pode chamar de civilização, que para mim é uma espécie de solidariedade automática intergeracional. Mas agora a gente se encontra com um dilema, um problema. A gente progrediu tanto que precisamos de uma cooperação mundial e aquilo que vai destruir a gente tem sido um dos motores que impulsionou o brutal avanço dos últimos anos. O que vai derrotar a gente é o triunfo. O triunfo vai derrotar a gente. Um paradoxo isso aí. Então, eu acho que a política da cooperação a política da solidariedade, a política da sobriedade, a política do cuidado do meio ambiente, é ela que garante a nossa liberdade. Mas entendendo a liberdade como a possibilidade de usar o nosso tempo para ser gasto com aquilo que a gente quer, aquilo que motiva, não aquilo que impõe a lei da necessidade. São questões que a gente tem que colocar na consciência da educação das massas, da política real. Mas tem que ser expressado com uma forma de viver, com um compromisso também. Precisamos a mística, uma religião laica. Porque, além disso, o Homo sapiens, é muito emotivo. Precisamos uma racionalidade emotiva. Em termos de vida ou morte, porque as ideias têm que se transformar em ideia-força. Pela magnitude dos obstáculos que temos pela frente. Mas é uma linda causa para os jovens essa. Porque você vive porque você nasce. Mas depois que você nasce, o homem, ele pode dar uma causa ao milagre de ter nascido. E lutar pela sobrevivência da espécie. Isso é uma forma de agradecer ao milagre da vida.
eu tenho que ser sintético agora, tenho que falar pouco, né, resumido. Mas quando você precisa de grandes mudanças, as ideias têm que ser sentidas. Senhor Mujica, tenha certeza absoluta de que nós ficaríamos aqui, sei lá, dias, anos, ouvindo o senhor. Vou guardar mais uma para mim aqui. Racionalidade emotiva, para a gente encarar os obstáculos e também encontrar uma causa ao nosso milagre de ter nascido e justificar a nossa existência. Professor Chomsky, a gente está aqui falando da relação direta entre preservação do meio ambiente e preservação da espécie humana, das sociedades. É uma relação que muita gente ainda não consegue fazer da forma apropriada. Dentro do que seria uma transição de uma economia mais livre de carbono, mais sustentável, de um capitalismo mais consciente, qual o olhar que o senhor traz para os trabalhadores que serão impactados por isso? Que segurança, que proteção social é necessária criar para que a gente garanta uma transição também de sobrevivência a esses trabalhadores mais vulneráveis na pirâmide social? Bom, eu começaria dizendo que o que eu disse o senhor Mujica está certo, mas ele falou dos aspectos históricos e a maneira como os trabalhadores são vistos e entendidos como uma força e mudar de perspectiva com relação à maneira como vem a vida. É importante liberar a mentalidade das pessoas, das correntes que os prendem e impedem essas pessoas de descobrir as coisas. Mas são correntes que estão nas mentes das pessoas. Temos, portanto, que liberar essas mentes para construir uma estrutura solidária através da educação, através da publicidade, através de todas essas coisas, esses meios que nós dispomos. Portanto, trabalhemos em prol da solução para nos liberar dessas correntes que nos prendem a essas prisões históricas, para que possamos ter uma compreensão profunda das novas alternativas. E nós vemos isso acontecendo nas ruas durante a época da pandemia. Quando vemos o fechamento dos bairros, por exemplo, não só no Brasil, mas em outros países, vemos as pessoas, de forma espontânea, se reunindo e se apoiando de maneira mútua. Portanto, é uma lição, um aprendizado para eles, em que eles sozinhos seguirão esse caminho e verão o rumo a ser tomado. E vemos isso em todo o mundo. Iniciativas de âmbito local, em que o instinto natural das pessoas de se liberarem das correntes ideológicas que as prendem, para revelarem novos aspectos inéditos de cooperação, não só agora, mas sim pelo resto da vida. E essas restrições e estas correntes que nos prendem precisam ser diluídas. E quando isso acontecer, as pessoas perceberão isso automaticamente, porque reconquistarão o controle e o farão de maneira rápida. Mas antes precisamos saber dos meios que dispomos para assegurar a superação dessa crise existencial na qual nos encontramos. De uma maneira eficaz, porque temos os meios viáveis para fazê-lo e evitar o desperdício. Isso para dar apenas um exemplo. Houve alguém que o custo total de se
deslocar para uma economia livre de um excessivo consumo em 30 anos é fundamental. O custo disso é inferior, muito menor, do que o valor que o Tesouro Americano vem dedicando a sustentar a situação econômica atual. Isso é inaceitável. Portanto, dispomos dos meios e dos recursos financeiros para fazer essa mudança. Temos que preservar aquilo que precisa ser preservado. Tomar cuidado com aquilo que precisa ser preservado. Os meios estão aí, os recursos estão aí, podemos fazê-lo, podemos migrar para melhorar as residências, o transporte e outros meios de convivência através de energias alternativas, energia solar, por exemplo. Isso tudo será pesquisado no futuro e outras coisas, talvez a fissão nuclear. Há toda uma série de possibilidades. Está tudo dentro do alcance que nós temos. Para ter vidas melhores, melhores empregos, podemos ir rumo a uma socialização dessas instituições que tanto mal fazem. E isto não é uma utopia. Se trata de empresas dedicadas ao setor energético, que são dedicadas à destruição do meio ambiente. Isso precisa ser contido. Na verdade, essas empresas estão subsidiando a destruição. Isso é necessário? Digamos que a sociedade, através dos governos, interrompe isso, porque é um custo muito elevado. E quando os preços caírem, como de fato já estão caindo com todas as commodities de energia, o que revela de que elas não são tão necessárias quanto parece. E a mão de obra e os trabalhadores na indústria sabem como romper essas barreiras. Eles sabem como essas indústrias são capazes de destruir o meio ambiente, mas a mudança pode ser feita para uma maneira de energia sustentável, passo a passo, através da união de todos, os trabalhadores que trabalham no setor nuclear, os que estão à frente da luta ambientalista desde os anos 70, se unirem com a força de trabalho para produzir uma nova força e ser líderes dessa transformação, especialmente sobre a maneira como o mundo opera, deslocando o consumo desnecessário e indo a uma economia mais sustentável. Isso produzirá um mundo melhor, sem radicalismos. Está tudo ao alcance das nossas mãos. Trata-se simplesmente de parar com essa atitude de destruição, que pode ser facilmente controlada se tivermos a vontade para isso. Se nos liberarmos dessas presilhas ou dessas correntes ideológicas. Portanto, vamos educar as pessoas para fazê-las ver que elas podem fazer a mudança. E isto é viável, não se trata de um objetivo impossível. E pode nos levar a um mundo certamente muito melhor. Senhor Mujica, a pandemia, sem dúvida alguma, nos mostrou que, do jeito que estava, não estava bom mesmo, né? Estava insustentável. Esse processo também de emergência sanitária global acabou também abrindo espaço para muitos movimentos autoritários e também para o aumento da exclusão. E as projeções do pós-pandemia são devastadoras. O aumento da pobreza no mundo todo, a exemplo aqui do Brasil, onde até o fim do ano
até 15 milhões de brasileiros podem entrar em classes mais baixas, D e E, chegando próximas aí, esses brasileiros da linha de extrema pobreza. E aí eu pergunto ao senhor, diante desse movimento, do crescimento desses movimentos autoritários e alguns até negacionistas, se o senhor enxerga na América Latina, onde temos alguns exemplos disso, um caminho, um movimento das forças mais progressistas na direção contrária disso, pensando em caminhos que sigam na direção contrária. Está entrecortado, tem que repetir a pergunta que não chegou para ela, para ele, né? Ele precisa que repita a pergunta. Está picotado o áudio para ele. Ah, tá. Então, tentarei ser mais sucinta aqui. Okay. Senhor Mujica, eu falava que a pandemia, além de ter nos mostrado, ter deixado muito evidente que a forma como estávamos vivendo em sociedade, como estávamos consumindo, já não funcionava mais e não tem como seguir adiante. Mas a pandemia do novo coronavírus também abriu espaço para movimentos políticos mais autoritários, negacionistas em alguns casos, e também abriu mais espaço para a exclusão social. Eu pergunto ao senhor se, no contexto da América Latina, onde temos alguns exemplos disso que eu acabei de citar, se o senhor enxerga um movimento acontecendo, a possibilidade dele acontecer, de forças mais progressistas nadarem em outra direção. Eu acho que sim, que teremos mudanças. Teremos mudanças no Chile. Acho que, em primeiro lugar, o Chile vai ter mudanças. Peru também. E teremos mudanças, continuarão as mudanças. Mas o passado das correntes progressistas ficou muito esgotado. Porque ele conseguiu aumentar o consumo. Melhorou os consumidores, mas não criou, formou cidadãos. Essa é uma lição que temos que aprender. Não alcança com apenas distribuir mais um pouco. Temos que educar muito, muito mais. Assim, as pessoas terão consciência. E entenderão que os avanços econômicos distributivos não são obras do Espírito Santo. E aí a gente falhou. Professor Chomsky, olhando agora para o cenário mais global... perdão. Por favor, senhor Mujica, pode continuar, perdão. Mas não será uma linha reta. Em alguns casos, vai ficar rodando um pouco. Em alguns casos vai melhorar, em outros vai melhorar mais um pouco. Mas a jogada decisiva está no mundo central. Se a Europa, se os Estados Unidos e a Ásia industrializada
não pensarem que tem que mudar os parâmetros culturais, esses parâmetros que hoje tem a nossa civilização, no sentido de ter uma vida mais simples, menos agressiva com o meio ambiente, mais solidária. No plano internacional, tentando mitigar as desigualdades graves que temos, que são uma vergonha. Essa é a responsabilidade dos gestores dessa civilização. Por isso que eu dou tanta importância às universidades do mundo rico. Porque ali estamos criando os futuros dirigentes, os futuros líderes do mundo. E eu acho que o trabalho aí é realmente muito importante. Porque se não mudarmos a cabeça, o corpo não muda. Mas, naturalmente, racionalmente eu não tenho muita esperança. Mas biológica, tenho que ter esperança. Temos visita aí. A dona da casa chegou, senhor Mujica? Vou trazer o professor Chomsky de novo aqui para a nossa conversa. Eu queria entrar um pouco, professor, na sua principal área de formação, né? Boa parte da sua vida acadêmica dedicada a estudar a forma como a gente se comunica. Dá para a gente, a partir disso, trazer aqui uma pensata, uma reflexão sobre a forma como a gente se relaciona com a natureza, ressignificar o termo ecologia, também tão distorcido ao longo dos últimos anos, o sentido também integral da palavra sustentabilidade, a partir da nossa essência humana, no lidar com o outro, no se comunicar, inclusive, com a natureza? Bem, eu acho que não precisamos nos tornar especialistas para sabermos isso. Isso é algo mais ou menos óbvio, né? Não se trata de uma grande descoberta para todos nós. Mas os problemas que encaramos hoje certamente são compreendidos por todos. Todos entendem o que é preciso fazer. Todos podem entender conceitos complexos num determinado momento. Nessa movimentação rumo à socialização, por assim dizer, das indústrias, tornando-as mais voltadas aos interesses dos trabalhadores, nos afastando do materialismo que durante anos, são essas mesmas pessoas que sofreram as consequências do destrato, do maltrato do meio ambiente. Não podemos, portanto, continuar com uma movimentação dessa maneira. É importante que todos entendam que as indústrias do petróleo, dos combustíveis fósseis,
destruem mais do que constroem. Precisamos modificar as legislações e, fazendo isto, podemos reduzir as emissões de gases, já que as grandes corporações e grupos e conglomerados internacionais não fazem. Eles sabem como aproveitar cada aspecto da energia e torná-la em algo útil, em algo que dá lucro. Mas eles, como produtores, não se interessam muito com o meio ambiente. O objetivo deles é ter uma lucratividade maior. Isso é a prioridade para eles. Mas, na realidade, a prioridade deve ser o contrário. Portanto, devemos abandonar os combustíveis fósseis e as indústrias a eles ligados e dar um olhar mais cuidadoso com o meio ambiente. Isso não é algo difícil. Não se trata de física quântica. Isso é algo que pode ser concretizado por nós. 10 anos atrás, por exemplo, nos Estados Unidos, após a crise financeira, o presidente Obama e sua administração essencialmente nacionalizou a indústria do petróleo. Comprou toda a indústria do petróleo e toda a produção. Foi uma opção que eles fizeram. E uma opção foi de saber se continuava financiando esse setor ou se dedicar os recursos a outros meios, a outras formas de investimentos, buscando formas alternativas de produzir de outra maneira. Mas havia certamente outras alternativas. E isso está nas mãos dos governantes e daqueles que representam a comunidade e que representam toda a mão de obra e todos os trabalhadores, que podem, de fato, produzir uma mudança que é necessária para produzir as mudanças e as alterações que são tão fundamentais para todos eles, para ter leis e um estilo de vida que funcione de maneira muito mais eficiente para superar esse tipo de mentalidade, eliminando, portanto, um exemplo simples, os congestionamentos de trânsito que produzem tanta contaminação, fazer que tenhamos uma vida melhor e que nós não conseguimos fazer até hoje por falta de consciência por parte da sociedade. Isso ainda não está incutido nas mentes das pessoas. O que está, sim, na sua mente é aquilo que está sendo mostrado para eles. Mas precisamos entender, isso se fará através do sistema educacional e lutar contra a influência das indústrias, especialmente o agribusiness, que nos leva ao consumismo e nos dedicamos às atividades que produzem e maximizam a lucratividade. Isso tudo pode ser feito através da educação, através das universidades, através da educação comunitária, através de grupos comunitários que espalham esse tipo de ideias na comunidade, para que possam entender a natureza, coisa que não acontecia 10 anos atrás. Isso parece que já está começando a surgir, e isso demonstra como as coisas podem ser feitas. Portanto, podemos nos liberar dessas correntes, utilizar essa força e perpassar essa situação na qual nos encontramos para encontrar a nossa salvação, salvar a espécie humana da autodestruição e assegurando a continuidade da vida, apesar das estruturas atualmente existentes, é uma estrutura onde nos encontramos e que certamente no qual o meio ambiente está sendo devastado,
A Amazônia está sendo devastada também, especialmente a parte interior, e o resto do mundo também tem mostras disso. Isso está acontecendo em todos os lugares. E parece que não há interesse por parte em modificar isso. Não se trata de uma questão de terminologia ou outros conceitos. O que precisamos, sim, é ir em frente e modificar a situação de uma maneira natural. Senhor Mujica, o senhor recentemente anunciou que vai se aposentar definitivamente da política, né? E eu sei que para o senhor a política nunca foi uma profissão para enriquecer, né? Mas uma forma de viver, uma paixão para com o outro, né? Para com o cidadão. O senhor também já disse numa ocasião que não se compra o carinho das pessoas, que você tem que trabalhar por isso. O senhor já comentou aqui na nossa conversa de hoje sobre o olhar atento que tem com os jovens universitários, pelos papéis que eles terão no mercado de trabalho, como executivos principalmente. Existe uma renovação política acontecendo, na sua visão, não só na América Latina, mas globalmente falando, e reside nessa renovação política agentes jovens políticos que têm um olhar mais naturalmente conectado com a agenda ambiental, com a conexão entre preservação da espécie e meio ambiente? O senhor enxerga essa renovação acontecendo nesse momento? Na parte da sociedade, isso é precisamente nesse tipo de situação que a gente se encontra. Ser jovem significa caminhar para ser velho mais tarde. É uma etapa da vida. Mas eu acho que temos uma tendência de mudança. Uma mudança na conduta das novas gerações. Mas o capitalismo sempre acha outro novo caminho, que é o caminho da empresa. O grupo de indústrias e atividades industriais dedicadas a reconstruir o desastre, com a condição de que tenha lucro. O lucro é fundamental aí. Vai ter empresa que vai querer chegar no oceano e tirar todas as garrafas de plástico, mas vão cobrar por isso. E assim sucessivamente. A resposta vai ser parecida. Vai ser parecida àquele filme do Charles Chaplin, que tinha um garoto que quebrava as vidraças e ele perseguia esse garoto no filme o tempo todo. O capitalismo ele vai tentar se reconstruir. Aquilo que ele destrói, ele tenta reconstruir, mas sempre garantindo uma taxa de lucro. Ganância em tudo. E que os trabalhadores paguem com o seu trabalho, com o seu salário, com o seu esforço. Mas tem uma que é mais simples que essa aí. Temos que mudar os parâmetros culturais. Mudar os parâmetros industriais. Que cada produto fabricado seja pensado para ser reciclado depois e que inclua o custo dessa reciclagem e garantir durabilidade ao longo do tempo. Isso é totalmente possível, mas não dá dinheiro e tem que ser mundial também. Então tem o concorrente também, que ele quer produzir mais barato, para vender mais barato. A doença se chama o sucesso do capitalismo. Por isso eu acho que a batalha das ideias tem sentido.
Mas temos que unir isso também com uma ideia um pouco egoísta, entre aspas, né? Temos que mudar o conceito de felicidade na vida. Porque ser feliz não é ter muitas coisas. A felicidade é ter tempo livre. Tempo que você usa como você quiser. Temos que colocar os robôs para trabalhar para a humanidade. Os robôs que têm que trabalhar. Não tanto para o dono do robô. Tem que ser para os trabalhadores. Temos que ter inteligência artificial. Não é a ideia de trabalhar para explorar ou trabalhar para liberar, para libertar, né? Enfim, né? Eu acho que os caminhos são vários. Temos vários caminhos aqui. Bom, estamos caminhando para o fim da nossa conversa aqui, então eu começaria pedindo as considerações finais pelo professor Chomsky, já que o senhor Mujica foi o último a falar. Por favor, professor. O senhor Mujica destacou que o lucro e o consumo nos destruirão. Para nós, a produção está dedicada ao consumo daquilo que queremos. Isso não funciona. E nós podemos superar isso. Está ao alcance das nossas mãos. Basta ter a vontade para fazer isso. Ele assinalou muito acertadamente que a nossa missão é perfeitamente possível e pode ser um grande sucesso ou um grande fracasso. Tudo vai depender do sistema industrial e empresarial, que pode ser um tremendo sucesso ou um tremendo fracasso, dependendo da via que eles adotarem. Tudo está nas mãos dos trabalhadores, que poderão controlar a maneira. Tudo se trata de controle. Nas mãos de quem está esse controle? Se está nas mãos dos trabalhadores, das pessoas trabalhando em prol de um bem comum, ou se está nas mãos das grandes empresas. Isto é crítico, isso é fundamental para assegurar que não destruiremos o nosso planeta e decidirá quem sobreviverá. Caso contrário, estamos diante de uma crise existencial que tem que ser solucionada imediatamente. E a maneira de fazer isso pode remoldar as instituições e a cultura existente que precisam ser modificadas para ir em diante para um mundo melhor. Tudo isso é perfeitamente possível. Senhor Mujica, por favor. Eu penso de uma maneira muito parecida com Chomsky. Eu acho que tudo depende de nós mesmos, se formos capazes de transferir as decisões políticas em favor do interesse da maioria da humanidade e não da acumulação. Dependerá deste dilema e talvez não somente a vida do Homo sapiens. Também isso compromete outras formas de vida também. Temos dois perigos aqui: o holocausto nuclear e o holocausto econômico. Isso depende da vontade organizada humana.
Eu acho que esse é o nosso dilema. E se tem uma parte boa no dilema é que só depende de nós, né? Por isso, sim, eu acho que sim. Exatamente o que você fala. Não é fatal. É humano. Eu gostaria de agradecer imensamente ao senhor Mujica, ao professor Chomsky, pela generosidade nesta troca, pela entrega, pela contribuição para tantas discussões urgentes, por terem proporcionado aqui para todos nós esse encontro também histórico entre vocês dois. Obrigada por todo o compartilhamento de ideias, de conhecimento, de paixão e de fé na nossa capacidade de reverter tudo isso como humanidade. Nosso abraço carinhoso do Festival Live Mundi aos dois, desejando muita força, muita saúde e muita empatia. Até a próxima, um abraço bem apertado. Toda a equipe aqui, ó, vibrando muito, todo mundo muito emocionado e um pouco mais otimista, né, do que a gente pode fazer diferente a partir de agora. Um beijo grande. E para vocês que ficaram aqui com a gente até agora, nosso abraço mais apertado ainda. Espero que vocês, assim como nós aqui, estejam saindo dessa vivência um pouco mais seguros do que podemos fazer individualmente, como sociedade, repensando as nossas relações mais próximas, repensando o nosso consumo, repensando nossos afetos, nossas escolhas, como a gente trata o outro, como a gente se trata. E como diz o senhor Mujica, ó, a felicidade está aqui. Beijo, gente. Obrigada.